Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula para o segundo e terceiro ano. Como é que vocês estão, pessoal? Passaram bem a última semana? Estão com saúde? Muito bem! Então, vamos pensar em que aula que nós estamos mesmo? Vamos pensar. 14, 15, depois do 15 o que vem? 16. Muito bem, estamos na aula 16. Para a aula de hoje, nós vamos usar vários materiais. Então, eu vou dar um tempo legal para vocês separarem. Vamos ver o que a gente precisa? Olha lá. O caderno, o lápis de cor, o lápis de escrever, a borracha, um rolinho de papel higiênico, tinta guache, canetinha, retalho de tecido ou papel. Olhem só, professora, não tem nada disso na minha casa. Se não tiver algum desses itens, não precisa. Você vai ver que você vai poder fazer com um ou outro, tá? Se não tiver o rolo de papel higiênico, pode ser aquele rolo do papel toalha, que a mãe usa a gente usa, que é tipo um guardanapo, sabe? Pode ser aquele também que é maior. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho para vocês separarem e eu já volto.
Conseguiram separar o material? Lembrem-se, se não deu para separar, se você não tem algum desses itens, não fique preocupado. Vai dar tudo certo, tá bom? A gente faz junto depois. Então agora nós vamos escrever no nosso caderno qual é a nossa aula de hoje, que é a aula 16, a data que nós estamos e ensino religioso. Eu já volto. Ok, tudo certinho aí? Então agora é aquele momento que você tanto espera para ver se a sua atividade vai aparecer aqui na TV Escola? Fica atento aí ver se aparece. Olha lá! Conseguiu encontrar a sua atividade? Ah, eu espero que sim. Se não apareceu, não fica triste, tá? Na próxima aula vai aparecer todas as atividades, não se preocupem. Hoje nós vamos falar da nossa última festa religiosa.
Lembra que eu falei que eu adoro festa? Adoro esse tema, mas nós vamos continuar falando de outros assuntos muito legais. Então hoje, nossa última festa. Vamos ver qual vai ser a nossa festa. Mas antes, vamos relembrar o que nós fizemos na nossa última aula? Nós trabalhamos a festa de Iemanjá. Isso, lembram que nós falamos sobre ela? Que era no dia 2 de fevereiro. Nós falamos que no dia de Iemanjá as pessoas se vestem de branco, que o azul é a cor que representa essa orixá, que a Iemanjá é considerada a mãe de todos os peixes, não é mesmo? O que mais que vocês lembram da festa de Iemanjá? O que nós fizemos? Um barco! Nós fizemos um barco. Dentro desse barco nós colocamos os nossos pedidos para a quarentena, nós pedimos abraços, nós pedimos empatia, nós pedimos amor. Isso mesmo, foi o que nós trabalhamos na nossa última aula. Ótimo! Hoje nós vamos trabalhar uma outra festa, da matriz indígena. Você conhece alguma festa indígena? Ou já foi a alguma festa indígena? Eu nunca fui, mas pode ser que tenha alguém aí do outro lado que já foi em festas indígenas, né? Então, para falar desse tema hoje, eu vou fazer uma leitura de um livro que é O Pato, a Morte e a Tulipa. Vocês já ouviram falar nesse livro? Quem escreveu esse livro foi o Wolf Ehrenbrodt. Ele é alemão. Vocês sabiam? Esse livro é um livro alemão. A professora vai ler em alemão? Não, né, gente? Esse livro foi traduzido. Foi traduzido pelo José Marcos Macedo. Então vamos ouvir essa história e tentar pensar sobre o que é a nossa festa de hoje? Vamos lá? Fazia tempo que o pato sentia que algo não ia bem. Quem é você? E por que fica andando atrás de mim? Ainda bem que você finalmente percebeu, disse a morte. Eu sou a morte. O pato levou um susto. E não era para menos. Você veio me buscar agora? Eu estou por perto desde que você nasceu, por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Perguntou o pato. Caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe. Então, sua tarefa agora é essa? É tarefa da própria vida cuidar do acidente e também da gripe e de todas as outras coisas que ocorrem a vocês, patos. Eu só digo, raposa. O pato não queria nem pensar nisso e ficou todo arrepiado. A morte tinha um sorriso amigo. Até que ela era simpática, quando não se levava em conta quem ela era. Bem simpática mesmo. Vamos até o lago? Perguntou o pato. Esse era o medo que a morte tinha. Depois de algum tempo, a morte foi obrigada a admitir que não gostava muito de mergulhar. Desculpe, ela disse, mas eu quero sair daqui. Tô toda molhada. Tá com frio? Perguntou o pato. Posso te esquentar? Ninguém jamais havia feito a ela uma proposta parecida. Na manhã seguinte, o pato acordou primeiro, bem cedinho. Eu não morri, pensou. E cutucou a morte. Eu não morri? Grasnou feliz da vida. A morte ergueu a cabeça. Fico contente por você, disse se espreguiçando. Mas se agora eu estivesse morto... Então, eu não teria dormido tanto, bocejou a morte. O pato não achou o comentário da morte nada simpático. Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não falar mais nada, logo voltou a tagarelar. Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando para a terra lá embaixo. Pode ser. A morte sentou-se, afinal, asas você já tem. Alguns patos também dizem que debaixo da terra existe um inferno, onde a gente é assado, e se não tivesse sido um pato bom. Vocês patos imaginam cada coisa, mas quem sabe? Então você também não sabe? Grasnou o pato. A morte apenas olhou para ele.
vai fazer hoje? Perguntou a morte, bem-humorado. Hoje a gente não vai no lago, disse o pato. Vamos fazer uma coisa bem bacana. A morte ficou aliviada. Subir numa árvore? Perguntou de brincadeira. Lá de cima dava para ver o lago. Tão tranquilo e tão solitário. Vai ser assim quando eu estiver morto? Perguntou o pato. O lago sozinho, sem mim. Às vezes, a morte poderia ler pensamentos. Quando você estiver morto, o lago também não vai mais estar lá. Pelo menos não para você. Tem certeza? Perguntou o pato espantado. Certeza absoluta, respondeu a morte. Menos mal. Então eu não preciso ficar triste por ele quando você estiver morto? Disse a morte. Era fácil para ela falar sobre morte. Vamos descer, pediu o pato depois de alguns instantes. A gente tem cada pensamento estranho em cima de árvore, né? Nas semanas seguintes, eles foram cada vez menos ao lago. Ficavam a maior parte do tempo sentados na grama e falavam pouco. Quando um vento frio passou pelas suas penas, o pato sentiu um calafrio pela primeira vez. Estou com frio, disse o pato uma noite. Você não quer me esquentar um pouco? Uma neve fina flutuava no ar. Alguma coisa tinha acontecido. A morte olhava para o pato, que não respirava mais. Estava deitado, bem quieto. A morte alisou algumas penas que tinham se arrepiado um pouquinho e carregou o pato até o grande rio. Lá, o pôs com cuidado na água e lhe deu um leve empurrãozinho. E continuou olhando durante um bom tempo. Quando perdeu o pato de vista, por pouco a morte não ficou triste. Mas assim era a vida. Quem já tinha ouvido essa história? Do pato, a morte e a tulipa. Sobre o que estava falando essa história? Vocês conseguiram perceber? Estava falando sobre a morte. Nesse trecho, vamos ver lá. O pato levou um susto e não era para menos. Você veio me buscar agora? Estou por perto desde que você nasceu por via das dúvidas. Por via das dúvidas? Perguntou o pato. O que será que a morte estava querendo dizer para o pato? Vocês conseguem imaginar? Ela disse que ela estava por ali desde que o pato nasceu. A morte está perto da gente desde que a gente nasce? Pois é. Todos os seres vivos passam pela morte. Por quê? A gente nasce, a gente cresce, desenvolve e um dia nós vamos morrer. Todos. Animais, plantas, pessoas. E por isso que a morte disse que estava sempre por perto. Para caso acontecesse alguma coisa. Morte engraçadinha essa, né? Você já parou para pensar nessa palavra? Morte. Você já parou para pensar para onde nós vamos quando a gente morre? O pato pensou que poderia ir para o inferno e ele ia ficar assado. E a morte achou engraçado, né? Que as pessoas têm cada ideia. Na sua igreja, alguém já falou o que acontece quando as pessoas morrem? No seu espaço religioso? Ou você já imaginou? Tem pessoas que dizem que a gente vira anjo. Tem pessoas que dizem que vira estrelinha no céu. Tem pessoas que dizem que não acontece nada. E tem pessoas que acreditam que a gente nem morre. Vocês sabiam que existem religiões que acreditam que a gente volta depois? Em outra vida? Isso é papo para uma outra aula. Mas eu disse que hoje era festa ou tristeza? Eu disse que era festa. Festa de morte, professora? Mas que ideia é essa? Vocês sabiam que tem religiões que comemoram a morte? Como assim comemorar, professora? Não é bem comemorar, né? Eles fazem celebração para esse evento da vida. Uma das celebrações que acontece, vocês já devem ter visto porque é muito famosa, é no México. É o Dia de los Muertos que se fala lá, mas a gente traduz por Dia dos Mortos. É uma festa enorme. Vocês já ouviram falar em Dia de Finados?
Isso, então lá no México chama Dia dos Mortos e aqui para nós Dia de Finados, que acontece no dia 2 de novembro. Mas isso é lá no México. Eu vou falar de festa no Brasil. No Brasil? Vocês sabiam que tem festa de morte no Brasil? Tem sim. O Quarupi. Já ouviu falar no Quarupi? A festa do Quarupi é uma festa de celebração à vida e às pessoas que já morreram. Vocês sabiam? O Quarupi, na verdade, é essa tora que está aparecendo aí, esse pedaço de árvore que está aparecendo. O nome desse pedaço de árvore é Quarupi e dá um nome a essa festa. Olha lá, os mortos não gostam de ver os vivos tristes. É isso que os indígenas dessa comunidade acreditam, que quando eles estão fazendo essa festa, eles estão dizendo para os mortos que agora eles estão em festa, que eles não ficaram tristes com essa pessoa ter ido embora. Não é legal pensar assim? Na festa do Quarupi, que é realizada pelo povo Cuicuro, que vive no Parque Nacional do Xingu, sempre em noites de lua cheia, no mês de maio de cada ano. Então essa festa acontece todos os anos. Vocês devem parar para pensar, por exemplo, que as pessoas fazem velório. Já ouviu falar em velório? Sabe o que é velório? O velório é um momento para as pessoas darem o seu último adeus. Então, as pessoas vão até lá e vem a pessoa que já se foi para dar o último adeus. Vocês já ouviram falar na palavra luto? Luto é o momento que a pessoa se reserva para pensar e dar adeus àquela pessoa querida que se foi. Lá para os Cuicuro, esse momento é um momento de celebração. Eles convidam as aldeias ao redor para fazer essa festa. Eles se vestem, estão vendo como eles estão coloridos aí na foto? Eles se vestem com a sua melhor roupa porque é um momento de celebração para os indígenas da aldeia lá dos Cuicuro, no Xingu. Você já foi no Xingu? Sabe onde fica o Xingu? Vou mostrar para vocês. Olha aí, o Parque Nacional do Xingu. Vejam aí no mapa, eu fiz até uma seta aí, ó. Você está aqui. Nós estamos em Curitiba, na região, né? Curitiba é região metropolitana, no Paraná. Estão vendo que tem uma parte verde aí, que tem um quadrado vermelho em volta? Então, é nesse lugar que fica o Parque Nacional do Xingu. E a foto do lado está mostrando como é que eles moram lá, como é que são as casas e esse espaço. Esse espaço pode ser visitado, mas ele precisa ter uma conversa antes para poder visitar. Afinal de contas, você vai na casa dos outros sem avisar? Não, né, pessoal? Então, para ir lá visitar o Parque Nacional do Xingu, a gente precisa conversar antes para poder visitar. Mas vamos continuar falando da nossa festa do Quarupi. Então, o ritual é celebrado para agradecer pela convivência nessa vida e liberar os mortos para viver em outro mundo. Então, dentro desse ritual, eles pegam as toras, que são os Quarupis, e nesse momento eles relembram as pessoas ilustres que faleceram. Não é qualquer um, hein? É o povo ilustre que faleceu. Por quê? E lembra que eu falei na palavra velório, na palavra luto? Nós aqui, normalmente, fazemos, quando a pessoa falece, tem o velório, tem o período de luto para cada pessoa. Lá para os Cuicuro, eles fazem a festa uma vez no ano. Então, todas as pessoas que faleceram durante aquele tempo são relembradas nessa festa do Quarupi. E como é que eles fazem isso? Olhem lá. Olha essa próxima imagem. Estão vendo que tem umas mulheres abaixadas ali ao redor do Quarupi? Por quê? Depois de preparar os Quarupi, os homens vão até as malocas e buscam as mulheres e as crianças. Em silêncio, as mulheres se aproximam dos Quarupi e, em voz baixa, quase sussurrando, expressam gratidão aos seus mortos, presenteando-os com braceletes, colares e belas peças de plumagem. Então, nesse momento, é um momento de dizer adeus. As mulheres choram. Às vezes as pessoas choram muito tempo, né? Para os indígenas, é o momento de chorar. E aí elas choram, porque o choro... Lembra o que o choro é? É uma expressão dos nossos sentimentos. Então é como se a gente estivesse dando, como se as indígenas, né, estivessem dando aquele último adeus, aquele último choro. E elas choram, choram muito. Repetem o nome daquela pessoa, dão presentes para aquela pessoa e aí se faz aquele ritual. Lembra que eu falei que as toras são enfeitadas? Olhem aí na foto. Eles enfeitam essas toras porque eles acreditam que a pessoa que está... essas toras são a representação dessa pessoa. Então, eles enfeitam, colocam os cocares, as cores que aquela pessoa gostava para representar essa pessoa e eles se lembrarem de como ela era. Tem uma coisa muito curiosa que acontece na festa do Quarupi. Vocês já ouviram falar numa luta que chama Uca-Uca?
A luta do Uca-Uca faz parte dessa festa do Quarupi, porque eles acreditam, é como se fosse uma Olimpíada, é um momento de tanta festa que inclusive eles fazem essa luta para celebrar também a essa pessoa que faleceu. Olha lá, entre os povos indígenas do Xingu, Uca-Uca é a dança-luta que encerra o Quarupi. Dança-luta? Olha aí como é que eles estão abaixados numa posição, né? Sabe que o objetivo dessa luta é derrubar o oponente de costas, então eles têm que tentar pegar pela perna. Dizem que é muito difícil essa luta aí do Uca-Uca. O que acontece então? Eles enfeitaram, né, o Quarupi, aí eles choraram, eles relembraram daquela pessoa e ao final da celebração, depois da luta do Uca-Uca, eles pegam essas toras ao final da cerimônia e lançam no rio Xingu, simbolizando a libertação dessa alma. Eles acreditam que depois de toda essa celebração, quando eles colocam a tora na água, ela vai seguir o seu caminho e vai encontrar o seu caminho com essa pessoa. Você já tinha ouvido falar numa festa que celebrava os mortos? Duvido! Essa é a novidade, hein? Então, nós aprendemos hoje sobre a festa do Quarupi, que é dos indígenas lá do Xingu. Você ficou curioso? E já pensou em fazer um Quarupi? Quer fazer um Quarupi comigo? Vamos fazer? Vamos lá? Então, agora nós vamos fazer o nosso Quarupi. Olhem lá na imagem que eu coloquei para vocês. Tem ali o papel que eu pedi, o rolinho de papel higiênico. E a foto do lado é uma foto de uma atividade que eu fiz com os meus alunos em 2018. Eles fizeram seus quarupis. Olha aí para você ter uma ideia do que você pode fazer no seu. Olhem aqui para mim. Eu pedi para vocês separarem papel colorido, né? Se tiver, para poder enfeitar o seu quarupi. Se tiver esse papel aqui mais molinho. Se você tiver tecido, por que tecido? Lembra que nós vimos que o Quarupi é uma homenagem para a pessoa, né? Então você pode deixar ele bem enfeitado, pode amarrar umas fitas se você tiver. Se não tiver tinta guache, pode pintar com canetinha. Aí você vê o que você tem de material em casa. Então, o Quarupi, lá na representação dos indígenas, é uma homenagem a uma pessoa ilustre que já faleceu. Mas nós podemos pensar em fazer uma homenagem para qualquer pessoa. Se você quiser e já tiver, por exemplo, um cachorrinho que já faleceu, um animalzinho, ou se você sabe que os animais, as plantas, às vezes você tem uma planta que estava bem bonita, mas a planta faleceu, a planta morreu, né? E aí você pode fazer uma homenagem para essa planta, você pode fazer uma homenagem para uma pessoa querida que você tá com saudade, ou você pode fazer esse Quarupi para qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha falecido, você pode escolher a pessoa. Então eu peguei esse aqui que é maior para poder mostrar para vocês. Esse é do papel toalha que eu comentei, tá? Então você pode usar as cores que você quiser. Eu, particularmente, vou fazer um Quarupi pro meu avô. Sabe que é uma pessoa que faleceu e que eu gostava muito de conviver com ele, sabe? E o meu avô, ele era muito, muito animado, muito mesmo. Eu até brinco que ele era mais animado que eu. E aí, eu sei que o meu avô gostava muito da cor azul. Então, eu vou pintar o meu Quarupi de azul. Mas você pode pensar que você quer fazer um Quarupi rosa, que você quer fazer um Quarupi verde. Fica a sua escolha. Você pode pintar o seu Quarupi todo de uma cor. Você pode misturar as cores. Você vai fazer o seu Quarupi da forma que você quiser. Porque lembre-se, é uma homenagem. Então, a gente pode pensar em coisas que a pessoa gostava. O meu avô gostava muito de comer churrasco. Sabiam? Ele falava assim, hoje é dia de churrasco, vamos comer linguiça. Ele gostava de linguiça. Então, nesse momento que vocês estiverem fazendo o Quarupi, a gente pode pensar em coisas legais que aquela pessoa que conviveu com a gente fazia. Por exemplo, se esse meu Quarupi fosse pro meu cachorro, o Fontana. Meu cachorro Fontana, ele viveu 10 anos comigo e eu gostava muito dele. E o meu cachorro Fontana, ele gostava de comer vina. Vocês têm cachorro que come vina? Então, ele gostava de comer vina. Sabe que vina a gente só fala em Curitiba, porque é salsicha, né? Mas esse cachorro gostava de comer vina. Então, quando eu vejo vina, eu sempre lembro dele. Ai, é tão bom! Eu gostava muito de brincar com ele. E enquanto você está fazendo o seu Quarupi, você pode lembrar de coisas boas que aquela pessoa viveu junto com você. Você faz bem lindo o seu, tá? Então, eu pintei de azul. E aí, para homenagear o meu avô, eu posso colocar esse pedaço de papel aqui para amarrar. Ui, eu sou atrapalhada. Aqui. Então eu posso amarrar esse. Vocês viram lá que os indígenas fazem cocares, né? Porque os indígenas usam cocares. Olha lá, pus aqui para enfeitar. Eu posso colar esse outro azul, se eu quiser.
eu posso fazer uma... Ah, e meu avô era... Vou fazer uma coroa pro meu avô. O que vocês acham? Então, eu vou fazer uma coroa. Faz lá a sua coroa. Meu avô era o rei do meu coração. Ah, que bonito, né? Então, você pode fazer uma coroa para colocar no seu quarupi. Você pode fazer as penas lá que no quarupi que os meus alunos fizeram. Eles colocaram penas nos deles. E aí, você pode colocar pena no seu quarupi. Você pode colocar glitter. Quem tem glitter? Ah, eu adoro glitter. Mas daí eu ia me sujar toda, sabe? Que glitter suja, né? Faz uma bagunça. Então, você pode colocar glitter no seu quarupi. Você pode colocar tecido. Quem tem a mãe aí ou a vovó que é costureira? Sempre tem um pedacinho de tecido lá colorido. Pede pra ela te dar um pedaço pra você fazer o seu quarupi. O que mais que você pode pôr no seu quarupi? Você pode enfeitar o seu quarupi. Você pode usar canetinha pra desenhar no quarupi. Olha lá. Você pode pensar em fazer flores no seu quarupi. Você pode fazer borboletas no seu quarupi. Ai, olha que lindo que ficou. Olha lá. Fiz uma coroa pro meu quarupi. Então, você vai deixar o seu quarupi lindo para homenagear uma pessoa que já foi, ou um animalzinho, ou uma plantinha, ou até uma pessoa que está perto de você. Ou para você mesmo, né? Porque você pode fazer o que você quiser com o seu quarupi. Se você não tiver nem o rolinho, nem esse material aqui, e não tiver como conseguir, eu tenho uma outra sugestão para vocês. Olha lá na tela. Esse outro quarupi aí foi feito por uma outra turma, também em 2018. Então, você pode desenhar o seu quarupi. Olha lá, eles fizeram o desenho da tora, eles fizeram as partes coloridas, fizeram o cocar. Você pode tentar escrever o nome da pessoa que você está querendo homenagear. Então, não tem desculpa para não fazer o quarupi, hein, pessoal? Olhem aí, ó, bem colorido, tem de vários formatos, tem com coraçãozinho, tem sem coraçãozinho. Então, você vai pensar no seu quarupi. Você pode usar toda a sua criatividade nesse momento, sabe? Porque o quarupi é uma forma de homenagear as pessoas que eu acho muito legal, né? Eu vou terminar de pintar o meu aqui. E aí, você pode pensar em fazer desenhos. Vamos fazer um desenho aqui. Eu vou fazer uma nuvem no meu quarupi. Deixa eu mostrar pra vocês a minha nuvem. Lembra que a Pro falou que a Pro não é muito boa de desenho não, né? Olha lá, fiz uma nuvem no meu quarupi. Posso fazer uma flor. Vou fazer uma flor no quarupi. Meu avô gostava de flor. Então, eu vou fazer uma flor no quarupi pro meu avô. Uma flor bem bonita. Professora, mas se eu quiser fazer com canetinha? Ah, vou fazer um coração. Gostei mais, ficou bonito aqui. Se eu tiver só canetinha, dá certo também, tá? Porque como o rolo de papel higiênico é papel, dá pra fazer com a canetinha também. Olha lá. Fiz um coração. E a gente pode escrever o nome da pessoa, porque o meu quarupi é pro meu avô Jorge. Então, eu vou escrever aqui. Oi? Vô Jorge. Será que ele vai gostar do meu quarupi? Onde será que ele está, o meu avô? Já parou para pensar? Ou para onde que as pessoas vão? Olha lá, fiz um coração, fiz o nome do meu avô, fiz uma nuvem, pus uma coroa para o meu avô. Você vai fazer um quarupi muito lindo, muito caprichado e vai me mandar foto, né, pessoal? Porque eu fico esperando as fotos de vocês. Então, pessoal, agora que vocês entenderam como é que é para fazer o quarupi, eu vou dar um tempo para vocês concluírem aí, tá bom? Eu já volto.
Terminaram o quarupi de vocês? Ficou lindo, caprichado. Eu vou querer ver todos esses quarupi. Então, pessoal, a gente terminou o nosso assunto de festas religiosas, né? E nós trabalhamos 4 festas. Trabalhamos a festa junina, trabalhamos o Hana Matsuri, trabalhamos a festa de Iemanjá e agora o quarupi. 4 matrizes: indígena, ocidental, oriental e afro. Fizemos todos. Vocês gostaram de conhecer essas festas? Muito legal, né? Vocês vão continuar vendo muitas outras festas ao longo dos anos aí na escola. Nós nos vemos na próxima aula. Fiquem em casa, lavem essas mãozinhas, hein? E usem máscara. A gente se vê, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!